Então viralizava em 2018, 2019, mas ficava por ali, ganhava alguns seguidores, mas não era tanto assim. Então o meu primeiro vídeo, que foi o boom mesmo, foi uma trend que tava rolando e aí eu resolvi fazer, que era do High School Musical. E aí eu não falo nada no vídeo, só faço caras e bocas, e aí viralizou. Eu dormi, no outro dia eu acordei, eu tava verificada no TikTok. Que? E Que lá sono eu já, bom tinha esse, hein? eu já tinha crescido muito lá. Eu cheguei em 1 milhão muito rápido no TikTok. Opa! Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é um prazer enorme estar com você nesse episódio de hoje, gravado diretamente da Serra Gaúcha, nesse cenário de Barbie maravilhoso com Piccadilly, para a gente poder entrevistar palestrantes de um evento incrível que aconteceu aqui na Serra Gaúcha e também empreendedoras da região. E hoje, amor, se você tem uma dúvida de como destravar a sua criatividade, você tá com a pessoa certa. O segredo da criatividade vai ser revelado hoje pela minha convidada maravilhosa, que tem mais de 12 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Lohane Silva é humorista, apresentadora, que ficou famosa fazendo vídeos engraçados abordando situações do cotidiano no TikTok e Instagram. Seu engajamento é incomparável e impossível não se identificar em seus vídeos. São 12 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Boa, bem-vinda ao Ela Sonha, Ela Faz, Lô! É babado, viu, menina? 12 milhões juntando tudo. Eu falo que eu nem imagino o tanto de gente se reunir, toda essa galerota, imagina? Eu não consigo ter noção. Eu adoro, seja bem-vindo ao podcast. Obrigada. Que demais ter você aqui para a gente poder falar de um tema tão importante, né? Porque falando sobre negócios de maneira muito prática, a criatividade às vezes empaca a vida da empreendedora brasileira. E eu sei que você tem vídeos virais e, assim, eu amo te acompanhar. Obrigada. Né? É leve, é gostoso e, ao mesmo tempo, a gente sai ali um pouco para o lado da reflexão. Porque como é que você faz algo ser, assim, que a gente se identifica, independente da região do Brasil, independente, né? Sim. De classe social, as pessoas que assistem o seu conteúdo acabam se identificando. E aí eu queria saber, primeiro de tudo, né? Como que você começou no mercado digital, criando conteúdo, assim? Quando você falou, agora eu vou. Na verdade, eu não queria ir, né? Eu não tinha noção de como seria tudo. Porque, igual eu falei na minha palestra, que eu sempre gostei de fazer, contava piadas, enfim. Mas aquilo ali, pra mim, era um hobby até então. Eu fazia porque eu gostava e gostava de fazer quem estava comigo rir. Então, eu fazia de uma maneira muito natural. Então, pra mim, eu nunca imaginei que isso ia virar uma profissão. Primeiro que, quando você faz algo natural, você não para pensar que aquilo talvez pode virar algo que você possa ganhar dinheiro. Também eu sempre falava pra minha mãe que eu ia aparecer na televisão, mas eu não sabia como. Já profetizando, amor, botando Quando aí eu pra era lei da criança. atração. Então, eu sempre gostei de conversar, eu sempre fui comunicativa. Mas nunca passou pela minha cabeça, eu vou pra internet, não. Porque a gente já fica pensando em qual profissão tem essa responsabilidade. Quando eu fui pra escola, eu me formei em psicologia, eu descobri isso fazendo teste vocacional. Eu já quis fazer arquitetura, eu sou péssima em desenho. Mas é aquela coisa de adolescência, eu acho. Então, eu sempre gostei do humor. Então, foi passando os anos. Eu acho que a convivência com meu pai também, ele adora fazer piada. A gente já nasce com, claro, aquela veia cômica. E isso vai aperfeiçoando durante os anos. E aí, eu fui acompanhando meu pai, achava muito engraçado. E também fui fazendo isso, contando piada para minha família. Era um mini stand-up que eu fazia. Eu sabia muitas piadas de cor, assim. Perguntava de um objeto. Alô, tem uma piada sobre isso. Aí eu ia e contava. Então, era uma máquina. E, tipo, eu ia decorando. E para contar em qualquer ocasião que me pedissem. E aí, meu primo falou para eu ir para a internet. Então, eu fiquei muito receosa, fiquei muito insegura. Que ano que foi isso? Foi 2015. Gente, já tem tempo. Tem muito tempo. Todo mundo acha que eu surgi em 2020, do nada. Que foi o boom, assim? Foi o boom. Que foi o boom. E qual rede social que você acredita que teve essa curva TikTok. de crescimento dentro do TikTok? Foi o TikTok. A viralização de lá é surreal. Tipo, em segundos bate não sei quantas mil visualizações, dependendo do vídeo.
E aí eu fui pro YouTube primeiro, depois que eu fui para as outras redes sociais. Porque até então eu não sabia como funcionava o Instagram. Para mim era novo. O TikTok muito menos, que eu fui conhecer só em 2019. Então, fora do Brasil, ele já era muito usado. Depois que ele começou a ter muita, né, ser muito falado no Brasil. E aí comecei a fazer os vídeos e achei que, tipo, aquilo ali era um hobby, a galera gostava. Mas eu comecei falando sobre mim. Não falava sobre a minha deficiência especificamente, mas falava sobre mim, por exemplo, as vivências que eu tinha, que o meu primo, ele é publicitário, então ele me deu esse insight. Conta sobre suas vivências, essas histórias que você conta pra gente. Eu falo, tá, mas nem tudo eu vou poder contar também. Lógico, né? Não estamos abrindo a vida ainda. E aí ele falou, não, mas o seu jeito de contar que é engraçado. Porque não é só contar, você tem que saber contar. Sim. Então é interpretar o personagem, talvez fazer, por exemplo, quando eu vou imitar minha mãe, eu faço todo um movimento que ela faz sempre, que quando alguém vê, fala, nossa, ela faz desse jeito mesmo. Aí depois, quando eu fui para a internet, que até então gravava porque eu gostava, aí em 2019 eu me formei, 2020 veio o boom. Então, calma aí, 2019 você se formou em psicologia. Eu comecei a fazer os vídeos quando eu comecei a faculdade, em 2015. Então, era tudo muito novo também para mim. E você colocava esses vídeos em que rede social? Eu gravava no YouTube. No YouTube? Eram vídeos maiores, né? Eu gostava de fazer ali, mas ainda não era aquilo que eu queria. Que eu queria fazer os vídeos, levar o humor pra galera, mas não falar de uma maneira, por exemplo, para se vitimizar sobre as pessoas com deficiência, situações que eu vivia. Eu queria fazer de uma maneira que chegasse até as pessoas, que aquilo ali fosse com alguma informação, que o que eu falasse chegasse para elas e elas refletissem sobre aquilo, só que de uma maneira leve. E o humor, ele faz isso. Você consegue atingir as pessoas de uma maneira mais leve e que elas acabam acatando aquilo que você está representando ali. Nossa. E se identificar também. Nossa, muito, muito importante, até porque a gente que está sempre de olho assim, em estratégias que podem fazer diferença nos negócios e como que a gente pode compartilhar isso com outras mulheres, acho que aqui o que você falou tem muito valor, né? Primeiro que nenhum sucesso, né, é da noite pro dia. Você começou a produzir conteúdo em 2015, você teve o seu primeiro vídeo viral em 2019 para 20? 2019. Isso. Então, olha aí, quanto tempo que ela ficou produzindo conteúdo e, acima de tudo, né, se colocando num ambiente que não era confortável para você. Exato, era tudo novo. Era tudo novo. Para mim e para as pessoas que me assistiam. Porque eu não tinha referência de pessoa com deficiência na internet até então. Olha que bacana. Não conhecia. Então, eu fui com a cara e com a coragem mesmo insegura. Eu fui. E quando eu vi que começou a dar certo, eu fiquei muito feliz. Você lembra do primeiro vídeo que viralizou, seu? Eu tinha vários vídeos que viralizavam, mas, tipo, depois no outro dia, viralizava e só. Depois que, em 2020, que viralizou de vez, que os meus seguidores cresciam diariamente, que eu cheguei em 500 mil em uma semana. Foi surreal. Nossa. Muito rápido. Então, viralizava em 2018, 2019, mas ficava por ali, ganhava alguns seguidores, mas não era tanto assim. Então, o meu primeiro vídeo, que foi o boom mesmo, foi uma trend que estava rolando, e aí eu resolvi fazer, que era do High School Musical. E aí eu não falo nada no vídeo, só faço caras e bocas. Já me chamaram de Mr. Bean. Que a gente consegue passar só com as caras e bocas. E aí viralizou. Eu dormi. No outro dia eu acordei, eu tava verificada no TikTok. Que? E que lá eu já tinha crescido muito lá. Eu cheguei em 1 milhão muito rápido no TikTok. Enquanto no Instagram eu tinha 60 mil seguidores. E aí eu fui de 63 mil para 200 mil em 2 dias. Nossa, que aprendizado aí, Lô, porque às vezes tem gente criando conteúdo em uma plataforma que ela simplesmente já mudou o algoritmo e está entregando de uma maneira diferente com que você está acostumado a criar o conteúdo e fica relutando para ir para uma nova plataforma. E você mostrou que isso é possível você começar, imagina, 500 mil de seguidores em uma semana, realmente só numa plataforma nova que está com o algoritmo ainda entregando 100% para a base, conteúdo relevante. E fica aí de aprendizado, que se às vezes você está aí com o seu Instagram, minha filha, remoendo com a sua lojinha online, com o seu negócio, com o seu...
Já pensou em ir para uma plataforma que, de repente, pode, né, viralizar? Olha aqui o case de sucesso, que bacana. Eu acho que a gente tem que acompanhar também a tecnologia. Porque a gente, mas eu não vou dar conta de acompanhar. É tudo aprendizado. Sim. Eu não conhecia sobre o TikTok, eu aprendi. Então, eu editava pelo YouTube, é completamente diferente. São vídeos maiores, a edição é diferente, demanda mais, Sim. né, edição. E quando eu fui pro TikTok, eu aprendi, tipo, de uma maneira muito rápida. Nas primeiras semanas, eu apanhava um pouquinho, porque é normal. Tudo que é diferente, a gente não sabe. Exato. Mas, assim, eu falei, não, vou tentar. E aí, lá eu fui crescendo muito, depois que eu viralizei no Instagram. E eu já mexi antes no Instagram. Então, a gente tem que ir acompanhando. Por exemplo, hoje tem o Reels. Aí tem gente que se apegava ao feed. Hoje Botar não tem a foto feed perfeita. mais. Hoje não tem feed mais de vídeo, só de foto. E o TikTok é só vídeo, não tem como ter foto. Exato. Então, tem o Twitter, que também é um lugar que tem as suas coisas negativas, mas toda rede social tem lado positivo e negativo. Mas você tem que aprender a acompanhar também. Se surgir outra, aí vamos de novo para essa também. E assim vai. E essa mentalidade que faz você crescer em todas as outras plataformas também. Não ficar, né, engessada ali. Se eu vim do TikTok, eu vou ficar no TikTok. Quantas influenciadoras, inclusive aqui no podcast, tem um episódio com a Tainara Ogê, que o Bruno, né, empresário da Thay, participou também, meus amigos queridos, falando justamente sobre isso, que se a Thay não tivesse tido a coragem de ir para os stories quando o Instagram lançou os stories, ela talvez tivesse, né, acabado com a comunidade dela que começou no Snapchat. Foi. E a mesma coisa você. O Snapchat, hoje em dia, ele não tem tanta... A galera usa, mas não é tanto como antes. Mas eu já tive também o Snapchat. Eu gravava vídeos lá sobre o dia a dia. Então, é isso. Você tem que evoluir de acordo com a... tecnologia vai evoluindo também. Exato. E se falou em tecnologia, eu lembrei agora do Pílulas de Conhecimento da Piccadilly, que hoje traz, amor, um assunto que você vai interessar muito. E o Pílulas de Conhecimento de hoje da Piccadilly traz um conteúdo que vai te diferenciar do que tem ali de mais nervoso no mundo da tecnologia, que são esses robôs. Como você vai se diferenciar dessa tecnologia, dessa inovação que está invadindo os nossos tempos com inteligência artificial, né? O que vai, né, tornar você um ser humano único que vai se diferenciar, que vai conseguir sucesso aí na sua carreira? Porque de sucesso a Piccadilly entende, né? Afinal de contas, são 68 anos encorajando mulheres nas suas caminhadas com calçado de muito conforto e muita qualidade e que a gente adora, né? Mas hoje, a Piccadilly aqui dentro desse podcast que só fala de empreendedorismo feminino, traz um conteúdo para você refletir. Você sabe o que vai fazer você melhor e diferente de qualquer inovação em tecnologia, máquina, robô que tiver na sua frente? A sua capacidade de sentir e entregar para o outro aquilo que ele realmente precisa. E sempre que uma mulher precisa ouvir um elogio, a gente às vezes não sabe como fazer sem incluir alguma coisa do corpo dela, né? Ai, como você é bonita, ai, como você tá maravilhosa hoje, esse cabelo, essa roupa. É muito comum para a gente fazer isso. E hoje a Piccadilly quer te encorajar a ir um pouco além. E é por isso que no Pílulas de Conhecimento de hoje com a Piccadilly, são 5 elogios que não objetificam a mulher e sim agregam de verdade na sua caminhada. Vamos lá? Primeiro elogio que você pode fazer: eu admiro a sua paixão e determinação para realizar os seus sonhos. Segundo elogio: nossa, como você tem uma escuta ativa. Terceiro elogio: tem sido uma boa jornada acompanhar de perto o seu crescimento. Quarto elogio: a sua confiança me inspira. Quinta e última: eu adoro a sua energia e é sempre bom ter você por perto. Fala sério, fazer elogios que de fato fazem a diferença na nossa caminhada e sem objetificar a mulher é tudo, né? E é por isso que Piccadilly compartilhou agora essa super pílula de conhecimento com você. Vai, coloque em prática, eu tenho certeza que você vai ver muita diferença. E não esquece, para seguir a sua caminhada com muito conforto, a Piccadilly te encoraja e é por isso que agora você pode acessar no QR Code que está aparecendo na sua tela e também no site aqui no link da descrição todas as novidades dessa marca que a gente ama. Ô Lô, agora eu quero entender como que você, depois de viralizar e ver a sua rede social crescendo exponencialmente, você entendeu que aquilo poderia virar uma profissão. Você já ganhava dinheiro com a internet antes mesmo de viralizar ou você passou a enxergar isso como profissão depois? Foi depois, bem durante as primeiras semanas de pandemia,
Porque eu explodi durante a pandemia. Sim. Então, era algo que eu tinha me formado em psicologia, estava perdida, não sabia o que eu fazia. Se eu continuava gravando muito, mais vídeos, porque eu gravava 6 vídeos por dia. Era muita coisa. Não, olha isso, pelo amor. Não, vamos parar aqui, caiu aqui, rapidinho. 6 vídeos por dia? 6. Era muita coisa. Formato YouTube ou formato Formato TikTok TikTok? e Instagram. Meu Deus, 6 por dia. E você postava os 6 naquele dia? Ou Aí você deixava de gaveta? Às vezes postava tudo, mas eu deixava de gaveta. E aí você tinha um compromisso. Como é que era essa sua agenda de postagens? Uma vez que viralizou, você precisava alimentar essa rede? Isso, porque também é assim, se um dia você pode estar muito viralizada, no outro simplesmente acaba. Então, eu acho que o mais difícil da fama é você manter ela, entendeu? Porque quando você é conhecida, ótimo. Nas primeiras semanas, eu saí em todos os lugares. Era entrevista todo dia. Eu ainda não tinha uma equipe. Até então, a minha mãe que trabalhava comigo desde esse dia aí. Então, eu não tinha a equipe para me ajudar, porque eu também estava em Minas ainda, não tinha mudado para São Paulo. Então, a minha vida tinha mudado assim, do dia para a noite ela mudou 180 graus, sei lá quantos graus. Menina, já entendi. Porque que loucura. ficou uma loucura. Então, uma semana eu falava, gente, mas será que isso vai manter? Ou será que isso é rápido, é só por essa semana? Enfim, não estava entendendo nada. Mas eu tinha que manter isso. Então, eu gravava muito. Postava muito. Porque como estava em alta, então eu queria que ficasse mais. E a gente vicia muito no engajamento, né? Muito. Conte-me mais sobre isso. Muita curtida, eu queria mais curtida, eu queria mais seguidores. Então, como eu já estava em evidência, eu queria ficar mais. Para manter essa que estava acontecendo. Então, eu não podia, por exemplo, cheguei onde eu quis, vou parar. Não. Então, eu continuava mais. Gravava muito, esses 6 vídeos por dia. Teve dia que eu cheguei a postar os 6 por dia. E, 1 milhão de visualizações, era muito rápido. 4.000 comentários. Tem vídeos meus que tem 20 milhões de visualizações, é muita coisa. Meu Deus, é muita coisa. Muita coisa, e é um público não só do Brasil também que eu consegui alcançar. Então, foi tudo muito... Para assimilar isso, demorou muito, e quando eu fui assimilar, eu estava em burnout. Oi? Aham. Com crise de ansiedade, crise de pânico, tudo. Olha, não, tem Loucura. tanta coisa importante que você trouxe aqui, mas eu quero entrar nessa questão do burnout também, Sim. que eu acredito que vai ser um exemplo importante para as pessoas. Uma vez que você entendeu que a rede social, você conseguia, né, ter uma visibilidade, transformar uma rede social comum numa plataforma de trabalho, ou pelo menos de você colocar a tua verdade do mundo ali, né, através do humor. Sim. Eu amo que você tem um faro fino para sarcasmo, assim, hoje dá certo, eu adoro. E acho, nossa, inteligentíssimo né, ter essa capacidade de encontrar ali o termo certo, sabe? O timing, isso é demais. E quando você entendeu isso, viu todos esses números, essa repercussão, realmente, eu lembro de ter visto o seu primeiro vídeo na pandemia. Uhum. E aí você teve burnout? Tive burnout porque estava tudo muito... Eu entrei num modo automático muito grande. Então, eu dormia, acordava gravando, ia dormir gravando. E aí, eu não comia direito, não tinha um sono também tranquilo, porque a minha cabeça não parava. Eu já acordava pensando qual era o próximo vídeo que eu ia gravar, qual tema eu ia gravar. Até hoje eu sou assim. Só que depois que eu entrei em burnout, eu vi que eu tinha que dar uns 3 passos para trás. Porque eu não estava mais olhando para mim. Então, eu queria só gravar para os outros me verem, visualização enorme. O algoritmo, um dia ele tá bom, um dia ele não tá. Então, quanto mais você posta, que o algoritmo cresce. Então, eu não queria parar. Né? Não queria parar para comer, não queria parar para descansar, ver uma televisão. E aí, quando eu vi que eu não estava bem, foi um dia que eu quase desmaiei no salão, que eu quase desmaiei do nada, mas não foi do nada. É porque a minha mente já estava pedindo arrego. Então, quando eu fui diagnosticada com burnout, crise de ansiedade, pânico e síndrome do impostor, foi tudo junto. Horrível. Nossa. E como que você encontrou... Primeiro, você identificou rápido. Isso Foi. É muito bom. Uhum. E quando que você entendeu que sozinha você não ia conseguir dar a volta por cima? Então,
Aí eu já estava com a agência, a primeira agência que eu estava, com o empresário. E a minha mãe também já trabalhava comigo na parte financeira. Só que essa parte eu sempre gostei de fazer. Pensar nos vídeos, edição, até hoje. Porque eu acho que é essa essência que eles conheceram e me trouxe até aqui, então não tem como eu mudar. Eu não gosto de editar muito os meus vídeos. Porque não foi assim que eu comecei, com uma câmera profissional. Foi com celular, foi com pílulas de vídeo. Então, não gosto de mudar essa parte. Então, quando eu vi que eu precisava de mais ajuda, por exemplo, estava muito pesado, porque ainda tinha as marcas. Eu também não sabia a quantidade de marcas que eu ia trabalhar. Porque, tipo, eu já comecei com grandes nomes e aquilo era uma pressão muito grande, uma responsabilidade maior ainda de entregar para as marcas e entregar os vídeos para o meu público. Então, virou uma bola de neve muito grande, que eu queria agradar a todos, a marca, o meu público. E aí eu fui esquecendo de cuidar de mim, que é o principal, porque se a minha mente não funcionasse, tudo isso ia por água abaixo. As marcas, o público, tudo. E você teve ali um momento que você parou e falou, bom, eu vou ter que mudar essa rota, recalibrar aqui os pneus. E o que fez a diferença para você para poder dar uma guinada assim e sair desse momento delicado, né? Porque no momento de sucesso você identificar um burnout, crise de ansiedade e também síndrome da impostora, que, nossa, meu Deus. É horrível. E eu vi que eu precisava parar porque eu também não tinha um fim de semana. Eu trabalhava direto. Gravava todo dia, até os finais de semana. Então, eu passei a ter mais tempo para mim. Tipo, tá tudo bem se eu não ficar um dia sem gravar, ou se eu gravar um vídeo por dia para postar. Então, eu tive que voltar para Minas Gerais, na época, para me reconectar novamente ali com minha família, com os meus amigos. Porque eu sempre gostei do humor desde criança, mas para mim era natural. E aí eu cheguei num ponto que não estava natural mais. Sim. Porque eu queria fazer muito. E era mais do que eu conseguia. Quando você passa do limite, tudo fica pesado. Que era o que tinha acontecido comigo. Já estava mais do meu limite. E hoje, como é que é essa sua rotina de trabalho, depois dessa experiência que te trouxe, com certeza, uma habilidade de identificar mais rápido quando você precisa ir recalcular sua rota, né? Como é que é hoje o dia a dia de criação? Porque você tem ali uma presença digital forte. Sim. Como é que você mantém essa presença digital forte e, ao mesmo tempo, essa clareza mental? É possível isso? Pelo amor de Deus, conta pra gente. É o equilíbrio. Mas hoje em dia a minha equipe é muito grande. Que trabalham comigo assim ao todo, né? Que eu lembre aqui a quantidade. São 23 pessoas. Diretos com você? Sim. Uau. Então, quando eu viajo, tem uma parte da equipe, na publicidade. Então, são divididas, né? As pessoas que trabalham comigo, de acordo com o que a gente tem a necessidade ali. Então, eu tenho a parte do digital, que me ajuda, por exemplo, com temas. A gente debate, isso é legal, me mandam exemplos. Aí, às vezes, eu gravo um que eu vi ou pensei também. E isso ajuda muito, porque não fico tão sobrecarregada mais. Olha, gostei. Essa parte de ter ajuda ali para, pelo menos, desenvolver um roteiro. Não é um roteiro, são, né, sugestões de postagem, ideias que você vai passar no seu filtro, que foi esse filtro que te fez viralizar. Nossa. Exatamente. E aí fica mais leve. Tudo. Agora, que experiências profissionais, né, você teve antes da carreira de influenciadora e que você, sendo experiência positiva ou negativa, você aprendeu algo que você carrega até hoje? Acho que foi durante o meu estágio, quando eu estava na faculdade de psicologia, quando eu trabalhei no RH, no hospital, lá em Minas, que eu aprendi muito, muito mesmo, com os funcionários, e eles também aprenderam comigo, eu acho, porque era uma pessoa com deficiência, que eu cheguei lá para fazer estágio, e eles ficaram meio receosos quando eu cheguei lá, e o hospital era para eu ter feito em um outro hospital, mas como ele não tinha acessibilidade, me transferiram para um outro que ele era todo acessível. E lá eu consegui aprender muitas coisas que eu achava que eu não dava conta. Tipo? Por exemplo, eu fazia entrevista de emprego com as pessoas. Dependia de mim para elas serem contratadas. E aí? E eu tinha que fazer os testes psicológicos com ela.
Só maluco ou deu E jeito? aí, tipo, as pessoas, elas se assustavam quando eu ia fazer o teste. Porque era uma pessoa com deficiência, né? E quando você olha, fala, o que que é isso? É uma criança me entrevistando? Não, meu amor. É a psicóloga mesmo. Então, tinha esse receio. E quando eles viam que eu dava conta, eles saíam... Você percebia que a pessoa saía dali com um pensamento diferente. Né? Ela já estava muito nervosa, porque ela estava ali para ser contratada. E aí era uma situação completamente diferente para ela. Que, por exemplo, ser entrevistada por uma pessoa com deficiência, isso para ela deve que nunca tinha passado por isso. Então, Sim. eles ficavam meio receosos. Então, acho que foi uma experiência muito boa. E com os meus pacientes também, na clínica, que eu aprendi muito, assim. Uma das principais foi uma senhora que eu atendi. E ela aprendeu muito. Ela já estava fazendo terapia há 10 anos. E ela nunca tinha tido uma evolução tão grande antes de eu começar a atender ela. Então, eu fiquei muito... Eu sempre vou levar isso pro resto da minha vida. Nossa, que incrível. Você ajudar o outro, né? Ver que ele... Eu não faço milagre. A terapeuta não faz milagre. O psicólogo, ele não cura. Mas ele faz com que as pessoas reconheçam que pode mudar aquilo que talvez incomode ela, ou onde ela convive, enfim. Nossa, demais. Agora eu quero entrar um pouquinho na parte mais animada da Lô, que eu adoro acompanhar quando você está nessas festas. Não, o que é toda essa questão da criação de conteúdo durante esses eventos que tem vários influenciadores? Eu sei que a galera curte. E aí eu quero entrar um pouco nessa parte da sua criação de conteúdo mesmo, desse processo criativo. Quando você está em eventos como esse, você já vai sabendo que tipo de vídeos você quer gravar? Ou você simplesmente vive e depois posta? Como é que é isso? Eu vivo e depois posto. Tem que ter um pouco de refresco, né? Pelo menos nas festas. E isso eu faço com muita... Acho que dá pra ver, né? Sabedoria e gosto. Mas eu acho que são situações. Eu sempre fui muito observadora. Muito, muito. E até na palestra eu contei uma situação muito boa, que era, por exemplo, quando eu estava na casa da minha avó e pedi um copo de água da geladeira. E aí, quando você pega aquela água, você sente gosto de alho, de cebola. Você consegue identificar o que tem na geladeira a cada gole de água que você dá. Então, tipo, para algumas pessoas, isso é uma situação só. Sim. E para mim é um tema de vídeo. Entendeu? Então, é observar pequenas coisas. Sim, demais. Então, um dia minha mãe, a gente estava no aeroporto, aí ela sempre fazia isso, mas eu nunca tinha parado para analisar. E aí, tô lá no aeroporto, fui mostrar um vídeo para ela. Em vez de ela prestar atenção no vídeo, ela queria saber quem era a pessoa. Nem eu sabia quem era. E ela queria saber quem é. Eu falava, não sei, mãe. Só tô te mostrando a situação do vídeo, foca. E aí, eu gravei sobre isso, quando você vai mostrar um vídeo pra mãe. Que ela quer saber quem é. Quem é? Entendeu? E eu vou lá saber quem é, só o vídeo. Então, são pequenos detalhes que eu sempre prestei atenção. Que demais. Sim. E agora, perguntando um pouco dessa questão de Lô como influenciadora profissional. Tinha uma marca que você sonhava em trabalhar e quando chegou esse job, você falou assim, acho que eu dei certo. Agora foi. E se tem algum projeto que você sonha em fazer, sonha em tirar do papel... Né? Que é interessante também. Eu acho que todas eu nunca esperava. Como assim, todas? Não, porque eu trabalhei... Eu tô com a TIM, por exemplo, desde 2020. Olha só que bacana. Então, eu trabalhei com várias marcas que eu convivia ali, né? Na televisão, por exemplo, que eu assistia. E hoje em dia eu trabalho. A Netflix é uma das. Uau. Eu tô na Netflix. Bem humilde. Atriz. Então, tipo, eu tenho essa vontade, sempre tive de ser atriz. E, de repente, primeiro trabalho que eu faço já é logo de cara com o Rodrigo Santana na Netflix. Então, é uma participação especial, mas já é algo, tipo, surreal, entendeu? Demais, que incrível. Então, acho que nem nos meus sonhos eu imaginava. Fora as capas que eu saí também de revista. Que eu vi lá no teu Instagram, né? A Vogue, Vogue. Bem humildona. Já saí na Forbes. Olha! O Under 30 também. Foi a primeira. E aí? Saí. O dia que mandaram, eu achei que era trote, né? Primeira de tudo, o dia que eu recebi o e-mail. Falei, não é possível que eles estão me convidando para ser uma das pessoas para sair ali. Porque eu tinha 24 anos.
Gente, Então, para tudo. falar sobre minha carreira que estava acabando de começar. Mas é porque foi tão rápido, sabe? Meteórica. Muitas marcas Maravilhosa. grandes, enfim, tudo. Que incrível. E se você puder deixar uma mensagem até para outras pessoas que têm condições de vida próximas à sua, até em situações mais desafiadoras, e que sonham também em empreender ou criar um negócio na rede social, transformar sua rede social, o que você poderia falar? Eu acho que o primeiro é fazer com amor e algo que você gosta. Então, tem muita gente que quer se comparar com o outro, que eu acho que a pior coisa que a gente faz é se comparar, porque a gente vai se frustrar quando a gente quer comparar com o outro. Porque nunca ninguém é igual a ninguém. Eu acho que isso é o melhor de tudo. Porque cada um tem a sua diferença, seu diferencial. E o meu eu descobri que era o humor, mas outras pessoas descobrem cada dia mais. Eu fui me autoconhecendo também durante esse período que eu comecei no YouTube, depois que eu fui para as redes sociais. Então, Gostei disso que você eu falou. via que Pode falar mais até sobre isso. aquilo era algo que eu evoluí também, sabendo que qual era o meu limite, o que eu gostava de fazer. Eu gostava de gravar no YouTube, só que não era daquela maneira. Eu gostava de falar de humor, mas ao mesmo tempo, sobre a minha deficiência, que eu sempre falo, eu não falo dela, né? Mas eu estando ali, eu já tô falando muita coisa. Você já está deixando todo o seu recado. Muita coisa. Então, tem pessoas que falam especificamente, que é o trabalho, é a informação, é o jeito que ela fala melhor. Então, cada um tem o seu diferencial. Eu acho que também não é algo... Ai, mas eu não tenho. Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo é criativo, mas ainda não descobriu, entendeu? Qual é o ponto. E não importa a idade, eu acho também. Eu acho que isso é com o tempo, é um processo muito grande e que também a gente precisa deixar que venha. Isso natural. Tipo, não ficar procurando, ai, mas eu quero ser igual a fulana. Não vai dar. Incrível. Não vai dar. E se a Lô tivesse que começar uma rede social hoje, que rede social você faria e algumas estratégias que você usaria com a cabeça que você tem hoje para começar uma rede social que tivesse que criar uma comunidade assim rápido? O que você faria? Olha, eu acho vamos falar sobre marca, assim, algo que seria meu produto. Eu acho muito legal quando, por exemplo, roupas, né? Que pelas minhas vivências eu vou pegar. Por exemplo, quando a gente vai... Nós, pessoas com deficiência, a gente sabe que tem algumas dificuldades sobre algumas roupas que a gente vai comprar, corpos, né, no geral. Então, eu teria vontade de abrir uma marca, eu acho que seria muito... Mas não era somente a roupa. Por exemplo, eu também tenho vontade, já pensei em produtos para pessoas com deficiência, como, por exemplo, a muleta. Vender esses produtos. Mas não é só vender a muleta. Então, é toda uma coisa para uma muleta com coisas para vender para criança, para ela também se aceitar, né, nesse lugar que ela está. Gosto. Para os pais também, porque os pais também aprendem. Eles têm que aprender todos os dias com os filhos que são pessoas com deficiência. Então, acho que eu começaria algo diferente. Porque roupa, muita gente tem o lançamento. Né? Mas algo que falasse para um público específico para atender uma necessidade específica. Exato. E você sabe que você acabou de descrever como se começa um negócio, né? É sobre isso. É sobre isso, tá tudo certo aqui, ó. Já perdi até o coraçãozinho. Bom, agora eu quero, né, para poder a gente ir para um caminho, assim, mais de negócios, tá? Eu sei que você tá cheia de projetos, um bando de coisa que não pode falar, adoro. Deixa baixíssimo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Mas eu gostaria de entender a sua visão, assim, né? Onde você enxerga, né, o seu nome, a sua mensagem, a sua força chegando nos próximos anos e o que você gostaria de realizar. Porque eu não sei se você sabe, mas a dona Luísa Sonza tem um vídeo gravado comigo, amor. Ela fala que o sonho ela, bem garota, o sonho da vida dela era cantar para uma multidão. Tá aí, né? E ela tá aí, então cuidado que você vai falar nesse microfone, amor, porque o negócio é babado. Sim. Eu acho que o próximo passo é alcançar outros públicos, não só na internet. Que eu fico pensando, por exemplo, muita gente fala que, mas eu acho que a internet não acaba. Eu não sei de nada. Eu acho que pode chegar um dia que acabe. E aí? No caso. Então, a televisão, eu acho que a televisão é algo que não acaba tão cedo.
e você atinge outros públicos. Então, eu acho que também falta representatividade na TV, em filmes, novelas, séries, seja o que for, apresentar programa. Então, eu quero ir para a televisão, eu me vejo lá. A atriz está pronta! Mais que pronta, prontíssima. Adoro. E eu acredito que você falou duas coisas aqui que me chamaram muita atenção em relação à sua convivência, né? O seu pai te inspirou nessa questão do humor. Isso. E todo o cuidado com a sua mãe na sua carreira. Aham. Se você pudesse enumerar pelo menos um grande aprendizado que você teve com cada um deles e que tornaram você, assim, maravilhosa. Eu acho que é o que eu sempre falo, a criação dos dois em relação a mim, de não me privar de nada e sempre me apoiar no que eu queria fazer. Eu acho que o ponto-chave foi eles nunca me fazer com que eu me sentisse inferior, mesmo com as minhas limitações. Então, eles nunca... Claro que todo pai e mãe tem receio de deixar o filho... o dia que eu falei que eu queria mudar de cidade, né? Minha mãe, com certeza, deu um pulo desse tamanho, mas foi interno. Porque, para mim, ela falou, não, pode ser difícil, mas vamos. Né? Meu pai já foi ao vivo mesmo, o pulo dele foi bem alto. Porque a mente do meu pai, ela é mais... A criação dele faz com que ele tivesse mais receio. Então, para ele achava que eu não ia dar conta, entendeu? E a minha mãe não, ela mesmo sabendo que poderia ser complicado, porque eu sempre fui fora da casinha, eu falo. Eu sempre fui. Eu sou pequena, mas as coisas que eu queria era muito grande. Então, era morar fora, era morar em outra cidade. Do nada eu falava que eu ia morar em São Paulo. E como? E como que eu ia morar lá? E o que eu ia fazer lá? E hoje eu tô lá. Já tem 2 anos que eu moro em São Paulo. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado mesmo com o que eu falo, porque se eu falar, eu quero morar em Dubai, agora mesmo estou lá, né? Olha com o que você tá sentada. Então, assim, não sei, mas são coisas que eu acho que a palavra também tem muito poder e a imaginação. Porque Total. a gente pensa aquilo e vai trabalhando para que aquilo aconteça. Então, um dia pode que realmente aconteça. E vai acontecer, porque se tem uma coisa Se Deus quiser. Se Deus quiser, amor, porque se tem uma coisa que eu observo muito nessa parte de criadores de conteúdo e na indústria creator mesmo, que eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início, lá em 2011, né? Imagina. A pessoa também aqui, não vou ficar entregando a minha idade, não, tá? Mas né, com o olhar de quem realmente já participou do início de grandes influenciadores e carreiras e marcas também que começaram nessa época. Quantas marcas que começaram já foram vendidas? Sim. Né? E eu observo muito. E você tem algumas dessas qualidades, na verdade, a maioria delas que torna no longo prazo, que é essa visão realmente que estende, não é só o que vai fazer bem para a Lô, é a mensagem que a Lô vai deixar. Isso. Né? O exemplo que você vai ser para arrastar outras pessoas. Isso. Esse é o ponto que vai fazer você, amor, chegar onde você nem imagina. Porque, se Deus quiser. Né? Amém. É. E assim, para mim é um prazer poder estar com você aqui hoje. Prazer é meu. Já admirava você pela internet, passo a admirar ainda mais agora presencialmente. Desejo que todos os seus sonhos não se tornem realidade. Eu falo que os sonhos de Deus, porque eles são maiores, aconteçam na sua vida. Total. Obrigada por você estar aqui hoje. Obrigada a você. Maravilhosa. E que a gente viaje juntas algum dia, né? Ela já entendeu aqui a situação. Adoro. Quem sabe, né, Lô? Você me contou alguns sonhos seus. Eu gosto de realizar o sonho das pessoas. Vamos ver aí, né? Vem aí. Né? Vem aí, né? Meu povo, se você chegou até esse momento do episódio, se inscreve no canal, deixa o seu like. O canal do YouTube do podcast Ela Sonha, Ela Faz é o lugar que realmente a gente quer arrastar as mulheres por exemplos que são relevantes e são reais. E aqui do meu lado está uma grande influenciadora, uma empresária que hoje tem mais de 20 colaboradores diretos. Sim. E que realmente está arrastando uma geração que até então não se via representada nos grandes veículos. Lô, muito obrigada. Obrigada. Que honra, prazer. Imagina, a minha. Maravilhosa. Um beijo para todas. E eu te vejo na próxima semana. Você sabe, esse podcast está aqui toda segunda-feira, às 19 horas, no canal do YouTube, para começar a semana aí de maneira correta, na intenção certíssima. E 7 horas da manhã também, na segunda, a gente libera em todas as plataformas de áudio para você ir para o trabalho, para você ir para academia, já ouvindo tudo. Você sabe, né? 5 estrelas no nosso canal do Spotify. Bota para seguir aí. E é isso, meu povo. Beijo, até a próxima semana.